Então, a- as vogais, cada uma tem uma cor. Eu lembro bem que o A é verde, e o E vermelho, o I, não vou lembrar, talvez seja amarelo, o O azul, cada vogal tem uma cor. E aí a sílaba que você escreve acompanha aquela cor. Então, se você for escrever bacias, o ba é com verde, o si é com amarelo, se for o amarelo, o i, e a com verde. E aí você, de alguma forma, você está introduzindo sílabas, mas ainda não está chamando de sílaba, não está trazendo para o mental. É bem criativo, né? Bonito, porque o belo faz parte, né? Então, É, uma frase fica toda colorida. Você escreve uma frase, a frase fica toda colorida, né? ai, Ah, que incrível. E o livro Criança Querida traz isso, Valquíria, ou é uma não, prática ali de não, ele não traz isso, aqui ele não diz. Ele você pudesse assim, colocar no grupo as cores das vogais as para gente? vogais, eu preciso ir buscar isso, descobrir, porque eu realmente não me lembro. Mas Sim. eu coloco sim, coloco sim. E daí, a partir do segundo ano, então, essas cores das vogais. As vogais, isso, você já vai escrever, porque é com essa letra minúscula já com a letra minúscula, né? Que é no segundo E ano. no primeiro ano, por exemplo, eu começar isso com a Maria o ano que vem, né? Que ela faz 7, aí não tem essa, assim, no caso, assim, as vogais, tudo não tem essa, eu não utilizo essas cores. Só quando eu Ainda começar a não. introduzir Ainda não, as porque inclusive é muita informação, entendeu? Pegar o ah, lápis, trocar de lápis, depois, sabe, assim, pegar agora, pegar o azul, porque é óbvio que elas vão confundir a princípio, né? Mas ela é, ainda está aprendendo, ainda é muita coisa, né? Ainda está aprendendo as letras, né? Está escrevendo e lembrando sempre, escreve primeiro e lê depois. Então, ela vai é, copiar do quadro e depois você vai ler junto com ela, no caderno dela, ela vai ler o que escreveu, que é de novo refazendo o que a humanidade fez, né? O ser humano é, escrevia nas paredes, né? Escrevia entre aspas, é. né? E aí fazia uma leitura, alguém fazia uma leitura daquilo que estava escrito, né? Então não é ler e depois escreve, é escreve e lê o que É, escreve. sim. E quando ela pergunta assim para mim, ela fala assim: o que está escrito aqui? Eu respondo ou não? Assim, Olha só, não deixe de responder. Você só não tá. precisa ficar estimulando, indo além do que ela respondeu ali, do que ela perguntou ali. Porque como você escreve, ela vê você escrevendo, ela vê as pessoas escrevendo, É, ela vê as pessoas lendo. É óbvio que tem a curiosidade, então, na idade da imitação, tá? Só você não vai estimular e dali você já vai alfabetizar tudo. Responde o que ela está perguntando, né? E e ainda que, por exemplo, ela estude numa escola que vai trazer, como a Mia se faz, né? A escola traz aquela coisa bem caretinha. No caso da Mia, ela está dando aula, ela está assistindo aula online com a Alice, a professora daqui. Mas o que você pode fazer é não esquecer de trazer o lúdico, trazer o artístico, sabe? Trazer o desenho, a pintura, os trabalhos manuais, não deixar de trazer isso, ainda que a escola vai dar um lápis de cor, vai dar, sabe assim, mas não deixar de dar o outro lado. Isso é importante, certo. Então, tá? continua isso. Trabalhos manuais. Sim, e os trabalhos manuais, eles têm cada idade. Então, eu dei o tricô de dedo aqui, porque eu sempre faço esse processo. Se eu for começar com alguém, com criança que tem 10 anos, vou começar com tricô de dedo, depois eu vou fazer o caminho que faz, mas o que está apropriado, o tricô de dedo é jardim, 6 anos, pode dar até com 5 já dá. O tricô de agulha é 7 anos, que aí vai trabalhar as duas mãos, que ela ainda está definindo. O tricô, aí vem o crochê
no segundo ano, que é Ah, vai firmar a mão dominante, entendeu? ah, E depois, no entendi. terceiro, vai ser o tricô de novo, mas aí os dois pontos que se alternam. E aí, aí vai fazer um boneco, tá? Ah, Entendeu? E aí o quarto ano entrou no Rubicão, já faz o cruzamento, aí é o ponto cruz, é o bordado de ponto cruz. ah, O quinto ano é o tricô de 5 agulhas, que é assim, acaba que você vai trabalhar de 2 em 2 agulhas, mas você vai montar em 4 agulhas, e aí uma avulsa que vai trabalhando, quando você termina essa, ela vai esvaziar, e aí você vai sempre e vai circulando, fica circular assim. Aí geralmente é a meia, tem a ver com a idade, você vai calçar o pé, sabe? No quinto ano. entendi. E aí, Eu já vi assim. eu não lembro exatamente tudo, mas é, acho que o sexto ano vai fazer. Não, até fiz com o sexto ano. O que que eu fiz com o sexto ano? Lá no Vale de Luz. Não é mais tricô de agulha, não, mas não estou lembrando. Mas você pode dar, assim, vai até o nono ano, vai ter os trabalhos manuais, mas vai chegar a máquina de costura, entendeu? Vai ter uma hora que vai aprender a máquina de costura, aprender, a princípio, costura à mão, que você imita a máquina de costura, e aí depois você vai para a máquina de costura, sempre fazendo o processo que o ser humano fez, né? Então, ele costurou primeiro com agulha, depois que ele descobriu a máquina de costura, né? E aí vai tecelagem, né? Aprende a tear, tem... Eu não lembro de tudo também, né? Mas é isso, trabalhos manuais vai... E a mesma coisa vai acrescentando teatro, vai crescendo, também vai não crescendo, teatro, né? E aí, no final do 12º ano, é uma peça de teatro. Euritmia, assim, vai desenvolvendo maravilhoso, sabe? Assim, vai desenvolvendo todas as artes mesmo, assim. É muito incrível. Valquíria, a Maria, assim, ela traz, assim, já desde os 4 anos e meio, assim, é, ela, ela já monta, assim, uma história, uma brincadeira, né? Então, ou às vezes, a gente é prima, a gente é professor, assim, né, no momento dessa brincadeira, e ela monta, né, toda a história e, e isso seria, assim, caracterizaria nessa idade do teatro? Ou seria o teatro mesmo, assim, quando a gente faz com fantoche? Não, olha só, você falou desde Hum. 4 anos, né? 4 anos é a E até idade. mesmo, ela brinca assim, talvez de forma mais aprimorada, sabe? Ela monta as histórias, assim, essa brincadeira, mas a gente teatralizando que ela é tal pessoa, eu sou tal, sabe? Não, Ela monta eu um. acho que isso ainda é a fantasia. E é bom Ah, estimular o que ela quiser viajar na fantasia e pode ser. E, aliás, uma coisa bem legal de você aproveitar nessa fantasia é no jardim, com plantas, na hora que você estiver, ou mesmo no mar, na praia, sei lá, trabalhar muito com os elementais. Então, os gnomos estão lá no jardim, os anõezinhos, sabe, assim, as fadas. Pode trabalhar porque é isso. A gente não está vendo, mas eles estão lá mesmo, né? E às vezes a criança até vê, é, sabe assim? Então, trabalha bem com exatamente. essa fantasia, pode usar bem a história dos elementais, né? Eles estão bem nesse nessa história mesmo, coisa da fantasia, fantasia criativa. E aí, o teatro, na verdade, o fantoche já é para a criança mais velha, quando ela já tem o eu e o eu que faz alguma coisa, que mexe o fantoche, entendeu? É criança já do Cheguei Fundamental a 2. pôr na mão, assim. Ah, nos E dedinhos? eu geralmente. Isso, É, então, mas aí sim, não, aí a professora do jardim,
né? Que faz aqueles teatro de, como é que é? História de colo, que chama. Às vezes a professora põe um pano no colo mesmo e põe, né? Porque, assim, a imaginação, embora tenha a coisa da fantasia criativa, a criança de primeiro setênio, mas a, a partir dos 7 anos que ela já começa a imaginar, ela faz as imagens. Até então, é bom que ela tenha uma referência. E às vezes pode ser assim, você pode falar assim, então tinha um anãozinho e um gigante, entendeu? Não tem nada a ver de Ah, anãozinho nem de gigante, mas entende? Assim, como ela está muito na fantasia, você pode pegar um objeto e falar assim, aí tinha o sol, entendeu? Você pode pegar o que você tiver ali, sabe, assim, e fazendo e sim. criando, entendeu? Agora, tem aquele teatro que é muito bonito, que as jardineiras fazem, assim, faz toda uma mesa, toda uma coisa, e elas mesmo que vão levando, mas é isso, é elas que fazem, as crianças assistem, É. entendeu? Na Tá? minha pós, eu apresentei essa mesa, assim, com a história da semente da verdade, né? Ficou muito legal. No dia a dia, assim, eu faço uma coisa mais simples, né, aqui com ela. Mas daí eu queria saber, tipo, então daí com fantoche tudo eu conto, né? Isso é você que conta, isso. Com o fantoche aí é você que conta, que faz, né? Monta um teatrinho mesmo, ela fica lá assistindo e você põe na mesa, né? Assim. Agora, ela em algum momento, por si só, vai nas brincadeiras, né? E é isso, do mesmo jeito que você falou, isso daqui é um anão, esse aqui é um gigante, as crianças fazem isso, né? Né? De repente é isso aqui virou um carro agora, ou então é uma mesa, e eu vou pôr em cima não sei o quê, entendeu? E deixa, quanto mais ela criar, por isso que o brinquedo é menos elaborado. É importante que não seja um brinquedo todo cheio de detalhes, porque um toco de madeira, dali a imaginação vai longe, ela vai criar, o músculo da imaginação vai desenvolver para tudo quanto é lado. Se você dá uma coisa já pronta, ela não desenvolve, não desenvolve, está tudo pronto ali, ela não É. precisa inventar nada, né? Imaginar nada. Então é Isso bom que limita, né? Acaba que limita totalmente. É só isso aqui, né? Exatamente. Não, quando esses carrinhos super elaborados. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai comprou um para cada filho, uns carrinhos que andavam sozinhos, que põe pilha, o carro andava sozinho. É muito bonitinho, mas você não faz nada. E ainda eu lembro que, assim, para não quebrar, meu pai guardava em cima do guarda-roupa, só quando ele estava em casa que ele ligava que vinha. Então, assim, a criança não adiantou nada, sabe? Assim, nada, nada. E mais, criança gosta de desmontar. Se você dá um carrinho desse, ela vai querer abrir, ver o que está dentro. E aí vai levar bronca ainda do pai, porque pagou caro. Mas, assim, a brinquedo é mais para ele do que para a criança, entendeu? Então, assim, a criança é o menos elaborado possível, sabe? Um toco de madeira, que, assim, não pode ter felpa, que vai machucar a mão, tá bem lixadinho, mas é um toquinho de madeira que aqui é o carro, sabe? Ou é a É, casa, eu sei. ou o seu Pouco de som. madeira eu tenho várias aqui. Que eu Entendi o que lixei você já. falou, falhou Faz seu som. Seu som falhou, eu não entendi o que você falou. Ah, tá, vou repetir. Eu tenho tocos de madeira aqui, que acho que faz mais de ano que eu lixei e a gente brinca com eles. Isso. Aí põe um em cima do outro, faz prédio, faz um monte de coisa. Então é isso, né? Aqui, ó. Ah, legal, isso aí, isso aí. É. E aí dos Olha aqui a vários. cor. Olá, Maria Fernanda, tudo bem? Cor de garganta. Tá dodói. O que você está tomando, Maria Fernanda? Está tomando Aí eu não tô remédio, dando chefe? nada. Tô espirrando mel, própolis, romã.
E, mas de remédio, assim, eu não dei nada. Dá tanchagem. Você tem tanchagem? Tanchagem é um anti-inflamatório maravilhoso, específico para garganta, dente, para essa região aqui. Tanchagem, você Como é que chama? conhece? Tanchagem. Não conheço. Me lembra depois no particular, você me lembra que eu ponho uma foto, porque assim, é um mato que tem em todo lugar, você vai ter com certeza. E Ah, eu vou te lembrar para você me colocar, tá? amanhã eu já ver Me isso. lembra para eu mandar uma foto para você. Tanchagem é maravilhoso, é um anti-inflamatório. Assim, é muito bom para garganta, para dente, mas ele é anti-inflamatório geral. Muito bom mesmo. Muito legal. Bom, mas vamos à leitura? Eu acho que a gente leu até a página, isso, 192. Eu vou começar então na página 192, o 11º dia, que estava introduzindo as letras minúsculas, com aquela história da barca, da tartaruga. E aí ele fala, reconte os músicos da cidade de Bremen. Hoje eu vou contar a história dos músicos da cidade de Bremen. Vamos ver se a Maria Fernanda consegue ouvir. Então eu vou ler aqui. O 11º dia. B. Continue com as atividades realizadas nos dias anteriores. Introduza uma nova música. Sendo o mês de agosto dedicado ao folclore, escolha o que você gostaria de cantar com seus alunos. Há cantigas populares bem simples, como Bambalalão, Senhor Capitão, O Trem de Ferro, O Cravo Brigou com a Rosa, Atirei um Pau no Gato, Totô, etc. O importante é que os alunos respirem livremente e cantem com gosto, porém bem suavemente, sem gritar. Eles precisam escutar-se mutuamente. Por isso, é bom todos os dias repetir a cantiga com um grupo que cante e outro que escute. Isto vale para todas as atividades. Ritmo. Pode substituir a atividade cabeça a ombro por bater palmas e pés assim. 3 palmas, um pé direito. 3 palmas, um pé esquerdo. Repita até que todos acertem. Em seguida, inverta, começando com 3 pés, uma palma. 3 pés, uma palma. E recomece com 3 palmas, etc. Bem devagar nos primeiros dias, para que todos possam fazê-lo corretamente. O primeiro pé que bate é o pé direito e o segundo é o pé esquerdo. Mostre como se faz o exercício e sempre o faça junto com os alunos. E um dia você diga: agora quero ver vocês fazerem isso sozinhos. Depois de alguns dias, chame 5 ou 6 alunos para virem à frente e eles mostrarão para a classe como sabem fazer. Continue com o exercício muitos dias até que todos consigam acertar bem, também acelerando e retardando para ativar a respiração e a circulação sanguínea. Para a recitação, continue com o poema Trombetei a Tempestade. C. Recorde alguns detalhes dos dias anteriores. O diálogo pode ter um novo conteúdo, se você achar que esgotou bem as possibilidades com a história dramatizada. Sugestão: você diga, quem se lembra da chácara do Chico? E de seus vizinhos? O que havia na chácara do Chico e na fazenda do Dr. Henrique? Havia campos para o gado pastar, outros plantados com milho, arroz e trigo, mandioca e feijão. Havia o laranjal e a horta com legumes e verduras, e as bananeiras cobrindo a encosta do morro. Na mesa do Dr. Henrique havia alface, cenoura e rabanetes vermelhinhos de gosto forte. Mas todos gostaram foi do tomate que havia na salada, da feijoada e do abacaxi. E você continue. Passaram-se as festas e num dia de domingo o Dr. Henrique chamou a garotada para comer pamonha.
Muitos haviam ajudado na colheita do milho doce na semana anterior. Fizeram jogos, comeram e, no fim da tarde, o doutor Henrique contou-lhes a história do Boitatá. Eu lhes contarei essa história no fim da aula. Em seguida, diga: vamos ver quantas plantas a terra dá para nos alimentar quando cuidamos dela como fazem os bons camponeses e fazendeiros? Os alunos dirão milho, feijão, etc. E você os oriente para que formulem frases completas. Assim, na fazenda há campos de milho e feijão. Ou, o fazendeiro planta e colhe milho e feijão. O mesmo com arroz, trigo, mandioca, conforme os hábitos da região de sua escola. E na horta, há cenoura, tomate, alface, etc. E no jardim crescem muitas flores lindas, rosas, cravos, etc. No pomar, há pêssego, jabuticaba, manga, banana, laranja, etc., mencionando as frutas da sua região. E você então prepare a escrita. Sugestão para esta aula e para as aulas seguintes. O camponês planta milho, feijão, mandioca, arroz, cana, algodão, soja, girassol, etc. Opte pelas plantas mais adequadas. O processo de passar da frase falada para a escrita continua o mesmo. Os alunos repetem a frase muitas vezes e a ditam, para você escrevê-la no quadro negro e depois escrevem as palavras no ar, na mesa e, finalmente, no papel. Ainda é necessário que eles façam letras bem grandes, nunca menores de 6 e 3 centímetros. E também que escrevam as palavras primeiro com letra maiúscula e ao lado com minúsculo. No fim, uma frase só com minúsculo. A primeira letra de uma frase sempre é maiúscula. Você explica isso para os alunos. Nos dias seguintes, ainda se pode escrever a sequência. Na horta há alface, tomate, cenoura, abóbora, rabanete, couve, jiló, pimentão, cebola, etc. E as frutas mais conhecidas dos pomares, tais como laranja, limão, manga, jabuticaba, banana, goiaba, maçã, melancia, mamão, abacaxi, etc. É melhor escrever poucos nomes e ainda continuar com apenas 2 linhas por folha, escrevendo cada palavra 2 vezes com maiúscula e minúscula. Escolha 2 nomes, escreva-os no quadro, os alunos ditando, primeiro com letra maiúscula e em seguida com letra minúscula. Então, os alunos copiam, como sempre, no ar, na mesa, etc. Pouco a pouco, peça para os alunos escreverem no quadro, mudando a letra mãe para a letra filhinha, ou vice-versa. Um dia você escreve uma palavra que os alunos ditam só com letra minúscula e pede que alguns alunos escrevam essa mesma palavra com as letras mães e vice-versa. Importante: os alunos copiam do quadro só aquilo que você escreveu para ser copiado. Não devem copiar letras e palavras escritas de forma indefinida ou desajeitada por seus colegas. Observação: quando uma criança escreve com letra bem grande, seus olhos se movem junto com as linhas retas e curvas, e seu sentimento acompanha o traçado dinâmico ascendente e descendente que sua mão efetua. Isso cria uma base sólida para o relacionamento dela com a escrita e com a leitura. É bom lembrar que nesta fase evolutiva, o que a criança grava melhor é o que ela faz com suas mãos e motivada pelo interesse no que está fazendo. Isso significa que o processo de aprendizado consta de 3 etapas, como segue. A primeira etapa é criar o impulso para fazer. Isso se prepara por meio da motivação de uma vivência intensiva baseada no sentir. A segunda etapa
é o fazer propriamente dito, a ação volitiva dirigida pela imagem, o exemplo. É a prática, o exercício para dominar a coordenação dos movimentos, etc. A execução de um trabalho terá valor se for feito com a máxima concentração, com todo o ser da criança participando. O esforço realizado durante o processo vale mais do que o resultado imediato, pois ele atua na formação do caráter. A terceira etapa é a contemplação do resultado, o reconhecimento da imagem, da letra ou palavra que motivou a ação. Sendo a segunda etapa essencial nesse processo, é importante valorizar cada detalhe, tais como a postura da criança, o material adequado, a forma com que ela segura e guia o lápis de cera e a intensidade de sua participação, concentração. Recomendamos o lápis de cera grosso para fazer os primeiros traços e as letras do tamanho bastante grande. Isso permite o envolvimento total da criança. A mão, os olhos e a mente acompanham a forma de cada letra num ritmo adequado para essa fase evolutiva. Então, eu queria fazer um comentário aqui. Você vê como ele está dando essa importância para a coisa da mão, né? A criança usar a mão. Então, isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, que as crianças já estão no celular muito cedo, muito cedo. Então, isso é muito importante de estar bem atenta. E mais, não é só as crianças, os adultos agora, basicamente, não escrevem mais à mão, né? Ou vai ser no notebook, ou vai ser no celular. Então, assim, quero reforçar bem a importância, porque, inclusive, a própria memória tem todo um desenvolvimento do cérebro mesmo, que é a coisa de escrever com a mão. Então, assim, não percamos essa, sabe, essa capacidade, essa habilidade, que ela é muito importante para o ser humano mesmo, tá? Bom, escrever com letra muito pequena nessa idade dificulta o processo normal de aprendizado. Automatiza Valquíria, precoce. só te cortando, Diga. eu preciso escrever, assim, para fixar, para aprender, sabe? Então, eu acho que realmente não dá para se perder jamais. Nem digitar, nada substitui, né? Não, isso já foi. Eu li um dia desses, nem lembro aonde que eu vi na internet aí, de que essa coisa de memorizar, realmente escrevendo que você memoriza, né? Mais do que digitar. Então, assim, é muito importante isso. E aqui ele está falando essa coisa de escrever com letra muito pequena nessa idade, dificulta o processo normal do aprendizado, automatiza precocemente e a força essencial de sentir fica frustrada, bloqueada, não participa do processo como deveria. É isso, quando você já dá a cursiva pequena na pauta ali, pequenininha, estreitinha, então isso prejudica o aprendizado e não passa pelo sentir, fica aquela coisa automatizada, né? Então, bem importante dar a letra grande. As primeiras letras vão tomar a página do caderno inteiro, o A, grandão, assim, né? Tudo bem escrito, bem grande. Concluímos que devemos fomentar o desenvolvimento das qualidades do sentir e do querer para que esses se tornem a base para a compreensão intelectual no aprendizado e estimulem o pensar da criança. Essa frase aqui é super importante de estar bem atenta mesmo. Estimular o sentir e o querer. Não é só, porque aí vai dar a base para estimular o pensar. Mas você ainda não precisa usar o pensar. É claro que de uma maneira ou de outra você usa, mas o mais importante nessa faixa etária ainda é o sentir e o querer. O querer é a ação que ela faz com a mão, que é escrever, ou bordar, ou fazer o pão, ou tricotar. Esse é o querer. E o sentir tem que passar, né, é a motivação
que você vai dar, vai contar uma história antes, vai dar, né? Tem que passar pelo sentido, tem que ter um contexto para você introduzir não só uma letra, como qualquer assunto novo, né? Eu